Deus quer que a gente peça, mas Deus às vezes pede algo além. Faz com que a gente saia do nosso lugar e vá além. Você tem desistido ou tem persistido? Acompanhe aí o evangelho de hoje, vai falar de um cego que estava cansado de ser cego. Estava cansado de estar cansado. Talvez é como muitos de nós muitas vezes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também todos os nossos irmãos. O evangelho de hoje diz assim: quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas as pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou, Jesus perguntou: o que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Bom, gente, então, vamos aproveitar e vamos mergulhar um pouquinho nesse evangelho. Convido você a olhar para a sua vida. Eu vou olhar para a minha, você olha para a sua. Esse homem, aqui não diz, né, mas o nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Ele um dia ficou cego. Como é que a gente sabe que ele ficou cego? Porque ele diz: eu quero enxergar de novo. Ou seja, ele um dia enxergou. Depois, não se sabe por que, ficou cego. Às vezes, as coisas na vida é assim. Nós ficamos cegos. Essa cegueira significa que alguma coisa na nossa vida deixou de acontecer. Acontecia até um tempo. Depois deixou de acontecer, mas era algo muito importante, muito necessário para a vida. A visão é muito necessária para a vida. Porém, a visão não é fundamental para a vida. É preciso entender isso. Que às vezes a gente se deprime e deixa quase de viver porque nós perdemos algo importante, mas não perdemos algo fundamental. Bartimeu perdeu a visão, mas não perdeu a vida. E aí ele se tornou um mendigo. Agora a gente faz uma pergunta: por que um cego tem que ser mendigo? A época dele era uma época muito difícil para quem tinha uma deficiência como essa. Realmente era. Mas será que precisava? Será que tinha uma outra possibilidade? Será que não havia um outro esforço para acontecer? Para que ele pudesse se manter ativo? Que ele pudesse continuar sendo útil para a vida, útil para ele mesmo? Às vezes a gente se entrega sem precisar se entregar. Porque Bartimeu achou melhor mendigar. Sentou na beira debaixo de uma árvore, muito provável de uma palmeira, né? Lá tinha muito disso. Ficou numa sombra e ali a vida foi passando. As pessoas davam esmola para ele, ele acostumou a receber o resto. Como ele tinha perdido algo importante, ele acostumou a receber resto. E nesse contexto, Jesus está subindo para Jerusalém. Foi a última vez que Jesus passou em Jericó. Jericó é a caminho para Jerusalém. E ele ouviu um tumulto, ele falou assim: o que está acontecendo? Aí falaram para ele: é Jesus Nazareno que está passando. Ele já sabia quem era Jesus, com certeza já sabia. Alguém já tinha falado para ele, porque ele o chamou de filho de Davi. Alguém falou: ele é o Messias, aquele que deve vir, o filho de Davi. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E às vezes a gente também faz isso, né? A gente pede para Deus: Deus nos ajuda. Mas parece que Deus não escuta. Porque Jesus não parou. Jesus continuou. E as pessoas falaram assim: cala a boca, fica quieto. E às vezes nós podemos ficar parado e desistir. Ah, não vale a pena não. Se Bartimeu ficasse quieto,
Nunca mais ele ia ver a luz do dia, porque foi a última vez que Jesus passou por ali. Mas Bartimeu se levanta, sai daquela situação que ele estava e decide enfrentar a vida de frente. E ele grita: "Oh, filho de Davi, tem piedade de mim!" E aí Jesus para. Jesus só parou porque Bartimeu persistiu. Jesus queria que ele saísse daquela situação. Tanto é que Jesus fala assim: mandem o cego vir até mim. Jesus não chamou o mendigo, porque Bartimeu era cego. A mendigância foi opção dele. Jesus falou: manda o cego vir até mim. E aí o cego se levanta, deixa aquela situação de esmola, de ficar pedindo o resto, deixa lá no canto, sai de lá e vai até ele. E aí Jesus pergunta: o que você quer? Agora que você veio, agora que você está aqui, o que você quer? Eu quero enxergar de novo. Eu quero voltar à minha alegria. Eu quero voltar a viver o que eu já vivi um dia. Eu quero voltar a enxergar. Jesus falou: pois bem, enxerga de novo. A tua fé te salvou. A fé da persistência. A fé de não aceitar aquela situação. A fé de ver que Jesus passou e não parou, que as pessoas mandou calar a boca, mas ele persistiu. O que o Evangelho quer falar para mim e para você com isso? O que o Evangelho fala para você em relação a isso? Com esse fato, com essa história desse cego que vivia mendigando, pedindo o resto. E um dia enfrentou essa situação. Deixou aquilo que ele tinha escolhido. Porque ninguém o empurrou para ser mendigo. Ele que escolheu. Porque foi o mais fácil. A maneira mais fácil de sobreviver. Mas nem sempre as coisas de Deus é o mais fácil que nós temos que fazer. Foi assim que ele teve que ser curado. Ele teve que enfrentar o mais difícil. Teve que enfrentar as pessoas mandando calar a boca, a humilhação. E ele se levantou e falou assim: chega, eu vou enfrentar a minha vida. E gritou: filho de Davi, olha eu aqui. E aí Jesus falou: agora sim. Agora você não é mais mendigo, você é o cego. E ao cego, você não consegue se recuperar a vista sozinho, mas eu consigo. Que o Senhor nosso Deus possa nos dar a fé, aumentar em nós a fé, para que nós possamos persistir, perseverar e ter a coragem de se levantar quando necessário e nos esforçarmos. Esforçar para buscar a graça. O milagre de Bartimeu aconteceu porque ele se levantou, se esforçou. E olha que interessante, hein? Jesus não foi até ele. Ele teve que ir até Jesus, mesmo cego. Às vezes tateando, mas chega. Mesmo sem enxergar, às vezes tateando, mas nós conseguimos chegar em Deus quando Ele nos chama. E Jesus, tenho certeza, me chama e te chama. O que você quer que eu te faça? Senhor, escute e escolha, Senhor, nosso coração. Senhor, nós escolhemos a Ti e pedimos, Senhor, dê aquilo que o nosso coração mais necessita. Aquilo que o coração dessa pessoa que está nos vendo mais necessita. Em Teu nome nós te pedimos isso, Jesus. Glórias a Ti, para sempre. Meu irmão, minha irmã, fica aí essa reflexão de hoje, do Evangelho de hoje. Que Deus te abençoe. Peço aí que você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha aí, o seu like, compartilhe, acione o sininho para receber as notificações. Todos os dias, de segunda a sábado, tem um vídeo novo. Que Deus abençoe. Tchau. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.